Sabe quando a gente pensa num processo judicial, um dos primeiros atos que vem à mente é a citação, né? Pois é, mas ela está longe de ser só um passo burocrático. Na verdade, é como se fosse a primeira peça de um dominó, que ao cair, derruba várias outras em sequência, gerando uma série de consequências jurídicas. E é exatamente esse poder da citação que a gente vai desvendar hoje. Fica então essa pergunta no ar. O que de fato acontece quando um processo judicial começa para valer? Pode parecer só uma formalidade, um aviso chegando, mas a resposta é bem mais complexa e, olha, muito interessante. Não é só um papel. É o início de um verdadeiro efeito em cascata, que pode mudar completamente o jogo para todo mundo que está envolvido. E para entender essa onda de efeitos, nosso roteiro vai ser o seguinte: a gente começa pelo epicentro de tudo, o ato central, que é a citação. Logo depois, vamos explorar os efeitos imediatos que ela provoca. Na sequência, um dos impactos mais estratégicos de todos, como ela mexe com a prescrição. E para fechar, vamos ver como os diferentes juízos conversam e cooperam entre si. Então, vamos direto ao que interessa. Para o réu, a pessoa que está sendo processada, nada começa de verdade sem um ato que é simplesmente fundamental: uma citação válida. É esse ato que convoca oficialmente essa pessoa para dentro da disputa judicial. Agora, o que é bem interessante aqui é essa palavrinha válida. Uma citação válida é o que de fato informa ao réu e o coloca dentro do processo. Se ela foi considerada nula, nenhum dos efeitos que a gente vai discutir aqui acontece. E tem um detalhe crucial do artigo 240. Mesmo que a ordem de citação venha de um juiz que, tecnicamente, não seria o competente para o caso, se a citação for feita do jeito certo, todos os efeitos dela valem. Isso já mostra a força que esse ato tem. Ok, uma vez que a citação é feita e é válida, as primeiras ondas de consequência chegam na hora, imediatamente. Vamos ver agora como esse simples ato cria 3 status jurídicos que são instantâneos e, olha, muito importante. A chave para entender isso está toda no artigo 240 do Código de Processo Civil. É ele que estabelece esses 3 efeitos poderosos que nascem com a citação válida. Vamos dar uma olhada no primeiro deles? O primeiro efeito é a chamada litispendência. Para simplificar, é como se fosse uma regra de um processo de cada vez. Se uma pessoa já está respondendo a um processo por um determinado motivo, não dá para abrir um segundo processo idêntico contra ela. A citação naquele primeiro caso cria uma barreira legal, um bloqueio, que simplesmente impede que o segundo processo vá para frente. O segundo efeito é tornar a coisa litigiosa. Pensa nisso como se o objeto da briga, um imóvel, um carro, um direito, ganhasse uma etiqueta de em disputa. A partir da citação, ele está oficialmente em litígio. E o que isso significa? Que se o dono vender esse bem para uma outra pessoa no meio do processo, essa venda não muda quem são as partes originais da ação. E o resultado final, lá na frente, vai sim afetar esse novo dono. E o terceiro efeito é especialmente importante em casos de dívidas. A citação formaliza a mora do devedor. Ela funciona como um carimbo oficial de que o devedor está em um atraso injustificado. A partir daí, como regra, os juros de mora começam a contar. É um efeito que às vezes nem precisa da citação para acontecer, mas se a mora ainda não tinha sido estabelecida, a citação cumpre esse papel. Bom, vamos avançar agora para um efeito um pouco mais sutil, mas que é, sem dúvida, absolutamente crítico. É a forma como o processo judicial interage com a passagem do tempo. Mais especificamente com a prescrição, que é aquele prazo que a lei dá para alguém poder entrar com uma ação. E aqui, olha, tem o verdadeiro pulo do gato. Um detalhe que muita gente deixa passar batido. O que interrompe a prescrição, o que para o relógio do tempo, não é a citação em si. O ato que faz isso acontecer é o que vem antes, é o despacho do juiz, a decisão dele que ordena que a citação seja feita. Então a sequência funciona assim. Primeiro o autor entra com o processo, dentro do prazo legal, claro. Depois o juiz analisa e dá o despacho, a ordem para citar o réu. É nesse exato momento que a prescrição para de correr. E o mais importante, esse efeito de interrupção volta no tempo. Ele retroage até a data em que a ação foi protocolada. Isso protege o direito de quem entrou com a ação. E o princípio por trás disso tudo é muito justo, né? A ideia é que quem fez a sua parte, quem agiu dentro do prazo, não pode sair no prejuízo só por causa da demora do próprio sistema judiciário. É uma proteção essencial para o cidadão que busca seus direitos. E para fechar, vamos falar um pouco de logística jurídica. O que acontece quando o processo precisa ir além dos seus limites geográficos? Como é que se ouve uma testemunha que mora em outra cidade, em outro estado ou até mesmo em outro país? É justamente aí que entra a cooperação entre juízes.
Este quadro aqui resume perfeitamente como essa cooperação funciona. A carta de ordem é de cima para baixo, de um tribunal para um juiz que está abaixo dele na hierarquia. A carta rogatória é internacional, é um pedido de ajuda do Brasil para a justiça de outro país. A carta precatória é lateral, entre juízes de mesmo nível, mas de comarcas diferentes. E, por fim, a carta arbitral é uma ponte, que vai do juízo arbitral para o Poder Judiciário para pedir força no cumprimento de uma decisão. E tudo isso que a gente viu hoje nos leva a uma reflexão final, já olhando para o futuro. No mundo onde as audiências por videoconferência se tornaram comuns, conectando pessoas de qualquer lugar, será que as cartas precatórias, principalmente aquelas para ouvir testemunhas, estão com os descontados? É uma pergunta interessante que pode sim redesenhar o mapa da cooperação judicial nos próximos anos.